O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós. Por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Paulo, um homem que chama todas as pessoas a viverem unidas em Cristo, dá uma recomendação um pouco estranha aqui. Nós vos ordenamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Como assim? Ele orienta para que os cristãos estejam unidos. Como agora ele dá uma ordem para a comunidade de Tessalônica, para os membros dessa comunidade, para se afastarem de alguns. Mas quem são esses alguns? Aqueles que se comportam de maneira desordenada e contrária à tradição de que de nós receberam. Ora, primeira coisa, aqui Paulo não está falando de nada de cunho moral e sexual. Não de, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, não. Esqueçamos isso. Ele está falando de uma coisa muito, 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 muito mais perversa que está no meio da comunidade de Tessalônica, mas eu acredito que vocês nunca viram acontecer no nosso meio, nem em nossas casas, muito menos em nossas famílias. Nunca, tenho certeza absoluta. Quem são as pessoas a quem Paulo diz que a comunidade de Tessalônica deve ficar distante? São membros da comunidade chamadas de desordeiros, ou melhor, de fofoqueiros. Vejamos. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. Nós não deixamos de trabalhar, nós não deixamos de fazer a nossa tarefa, e não é só o trabalho manual, mas a tarefa de cada um dos discípulos de Jesus Cristo, que é ser testemunha dele. Ele está dizendo com bastante seriedade: nós trabalhamos e nós testemunhamos Jesus Cristo a todo momento. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Nós trabalhamos. Entretanto, entre vocês existem aqueles que não trabalham, nem para manter o corpo e nem para testemunhar Jesus Cristo. Entre vocês existem os desordeiros ou os fofoqueiros, aqueles que gostam de espalhar cisânia no meio de uma comunidade,
aqueles que gostam de fazer futrica, confusão, falar dos outros, avaliá-los, julgá-los, mas de compromisso em fazer alguma coisa não tem nada. Eu acho que todo mundo conhece aquela pessoa que só serve para dar palpite. Mas na hora que é para colocar a mão na massa, monta no 18. Com efeito, versículo 10. Quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Que o Senhor da paz, Ele próprio vos dê a paz, sempre e em toda parte. Lembremos que ontem, ora, vocês foram chamados a testemunhar Jesus Cristo agora. Vejamos, voltemos lá no capítulo 2. Deus vos chamou para que por meio do nosso evangelho alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, irmãos, ficais atentos em conservar firmemente as tradições que vos ensinamos de viva voz. E por que ele fala isso? Não é necessário. Não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, porque tem gente que fala em nome de Paulo, como tem gente que fala em nome do padre, tem gente que fala em nome do pai, tem gente que fala em nome do chefe, tem gente que fala em nome de Deus, mas se esquece de uma coisa fundamental: o compromisso de mostrar o que Deus realmente indica, mostrar a confiança que ele merece. Mas vejam só, não vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Quem faz isso? Aquelas pessoas que falam que Paulo disse, que não são comprometidas com nada, só servem para fazer a cisânia. É aquela pessoa que escuta uma coisa maldita aqui ou mal entendida e sai espalhando como se fosse a grande verdade por aí, causa um grande problema no meio de uma comunidade, no meio de uma família, no meio de uma empresa, no meio, em qualquer lugar, e só servem para ajudar o capeta a encontrar espaço na vida das pessoas. Então, o porquê eu estou falando isso? Bem objetivamente, com bastante seriedade, Paulo está dizendo à comunidade de Tessalônica que eles precisam estar atentos a seguir Jesus Cristo e precisam estar com a seguinte convicção: se eu sigo Jesus Cristo e vivo com seriedade a vida que o Senhor apresenta a mim, eu não tenho tempo para fazer com que a vida dos outros se torne um inferno. E geralmente quem assim procede de fazer da vida das comunidades, das igrejas ou em qualquer outro lugar uma vida de cisânia, são aqueles que não fazem nada. São aqueles capazes de emitir inúmeros julgamentos, de dar inúmeras instruções, mas na hora de pôr a mão no arado ou a mão na massa, montam no 18. São aqueles que aparentemente por fora são até justos, são fiéis, são piedosos, mas por dentro. Agora, não precisamos pensar nos outros, precisamos olhar para nós e vermos se realmente nós correspondemos àquele chamado que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo para segui-lo com fidelidade. É necessário saber se nós estamos anunciando a palavra e demonstrando a fé em Cristo, ou se nós estamos fazendo como que um teatro religioso. É espantoso, mas nós podemos fazer até das coisas mais sagradas um teatro. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos,
e de toda podridão. A imagem dura e séria, que, como disse ontem, não deve ser atribuída somente aos mestres da lei, fariseus hipócritas, porque nós iremos olhar imediatamente no nosso tempo para aqueles que estão em nossas comunidades, que se dedicam, ou até mesmo aqueles que podem até não se dedicar. São como aqueles espíritos de porco que Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, que nós acabamos de escutar agora. Podemos achar que são só essas pessoas? Não. É preciso olharmos para dentro de nós com a seriedade e percebermos como nós estamos em cada momento observando a fidelidade a Jesus Cristo e o que nós temos cultivado dentro de nós. Somos homens capazes de levantarmos bandeiras para todos os títulos e dizermos de injustiças, mas na hora em que é necessário nos comportarmos como quem luta por justiça, por respeito, somos os primeiros a agredir. Me lembro de uma cena que vi, uma pessoa que era extremamente militante pela causa dos mais simples, dos mais excluídos, e numa determinada situação, quando ela foi contrariada por um homem, ela disse: "Seu macaco!" Eu olhei assim e falei: ora, mas que incoerência. Porque é na hora em que nós realmente corremos o risco de perder a nossa estribeira, é que aí nós vamos mostrar realmente o respeito para com alguém. É quando ele não merece aquilo que nós temos de melhor, que nós podemos nos igualar e oferecer o que há de pior. É nessas horas em que nós realmente iremos dizer e demonstrar se realmente o que está dentro de nós e o que nós falamos corresponde ao que nós acreditamos. Hoje, nós nos lembramos de Agostinho, um homem que na sua incessante busca por seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer: tarde te amei, beleza tão antiga e sempre nova. Tarde eu te amei. Mas por que tarde? Não é porque estava próximo à sua morte. Tarde não era porque ele poderia ter feito muitas outras coisas. Tarde porque ele percebeu o quanto ele ficou privado da suprema felicidade, que era conhecer a Cristo. E ele chega a dizer uma coisa muito bonita. E eu gosto muito dessa frase. Eu te procurei e te vi. Mas aí vem a frase: olhei para ti e vi quão feio eu era. Mais do que citar pecados, não é esse o objetivo. Tenho certeza que não é esse o objetivo de Agostinho. Mas é dizer: eu posso ser tão belo, e porque eu me deixei dilacerar pela história em buscas tão sem sentido, sendo que eu posso ser tão mais belo, como sois a beleza infinita. Enfim, meus queridos, acredito que todos nós precisamos aprender com Paulo, que escreve aos Tessalonicenses: não falem em meu nome, vivam o que eu ensino, e o que eu ensino é Cristo. Observar aquilo que Mateus diz à comunidade, não basta simplesmente que nós estejamos por fora travestidos e fantasiados como homens piedosos ou mulheres piedosas, com nossos crucifixos ou nossas fitas, ou nossos paramentos, ou nossas clégimas, ou mesmo com todo o aparato de despojamento, anel de tucum ou qualquer outra coisa. Nada disso adianta se não estiver dentro de nós o cuidado para que a beleza infinita realmente ocupe o espaço que é dela. Sabem, permitam-me falar. Hoje, ao completar 44 anos de vida,
e rendendo graças por toda a oportunidade que me foi dada na vida por Deus, seja pela família que tenho, que graças a Deus é muito boa, seja pela igreja particular da qual eu participo, seja do meu bispo que acredita em mim e também daqueles que me ajudaram a casar alguém, atender uma confissão, dar a unção a um enfermo, seja estar ou não com um paramento e ajudar as pessoas e falar para pessoas palavras bonitas, mas às vezes a única coisa que realmente vale a pena e que eu peço a Deus todos os dias, eu rogo como um presente. Esse é o presente que eu mais desejo e dizia isso em todas as minhas comunidades. Não gosto de cumprimentos de parabéns, não gosto de festas, mas eu peço encarecidamente, rezem por vida, eu simplesmente consiga trabalhar e fazer o necessário, mesmo que contrariando a algumas pessoas, que eu consiga manter a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo o que é necessário para que no futuro, crianças como essa possam escutar o Evangelho e ter um lugar para se reunir. No futuro, que eu consiga perceber a beleza que faz com que nós construamos um horizonte de vida agora e semeemos para que outros possam colher. Por favor, só rezem. Aqueles que não conseguem entender o que se passa na vida de cada um de nós que aqui trabalhamos. Padre Samuel, que amanhã completa também mais um ano de vida, Padre Daniel, Padre Diego, que aqui esteve, Padre Felipe, Padre Carlos, Padre Nédio, Padre Marcos, Padre Fernando, Padre Carlos Antônio, todos, que todos nós só possamos viver uma coisa, só uma, ajudar os homens a se encontrarem com a mais bela riqueza que alguém pode ter, Jesus Cristo. São 44 anos de vida hoje, completos. Abre-se o 45º ano. Por favor, só rezem para que eu possa fazer o que é necessário. E eu tenho a convicção de que o necessário nem sempre é o que agrada a todos.